Você com certeza já me ouviu falando aqui no canal que fundos imobiliários são muito melhores que os imóveis físicos. Só que por que isso acontece? Por que eles realmente são melhores que os imóveis físicos? Fica aí que eu vou te responder. Antes de começar esse vídeo, queria falar, não esquece de deixar um like, também de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para eu entender que vocês estão curtindo esse conteúdo e também para me incentivar a trazer mais conteúdo para vocês, beleza? Mas vocês sabem que eu odeio enrolação, então vamos começar aqui. Eu sei que o meu público é muito maior aí com menores de idade do que pessoas que realmente podem comprar imóveis, só que isso é muito importante para você também que é menor de idade ou que, por exemplo, não pode comprar um imóvel próprio. Por quê? Porque isso pode te economizar muito dinheiro e também te gerar muito dinheiro. Então fica aqui até o final que vai fazer tudo sentido para você no final desse vídeo, e no final do vídeo eu vou responder o porquê que de fato, né, baseado com tudo que eu falar no vídeo, vale mais a pena você investir em fundos imobiliários e não em imóveis. Mas vamos lá, né? Vamos começar aqui a comparar. Eu vou usar aqui 5 tópicos para fazer essa comparação e o nosso primeiro tópico é a liquidez. Quanto tempo demora aí para alguém comprar um imóvel físico, seja para morar ou seja para pôr de aluguel, nesse caso de aluguel? Talvez uns 2, 4 ou até 6 meses. E depois quando você quer também vender o imóvel por um preço que seja bom para você e também para o comprador. Eu diria que demora em torno também de mais uns 2, 4 ou também 6 meses. Mas e nos fundos imobiliários? Quanto tempo aí você acha que demora? Nos fundos imobiliários, esse tempo é muito menor. Por quê? Porque eles são negociados na nossa própria bolsa de valores, na B3. Ou seja, caso tenha alguém comprando e alguém vendendo, essa transação ocorre no mesmo momento. É só você literalmente abrir o seu home broker, colocar o ticker do fundo imobiliário e você vai comprar esse fundo imobiliário e vai começar a ganhar renda todos os meses. E detalhe, isso tudo sem nenhuma burocracia, é simplesmente você ter uma conta numa corretora de valores, que é o órgão que vai te levar até a bolsa de valores, que, eu já trouxe vídeo aqui no canal falando quais corretoras são boas, quais corretoras você pode escolher para você. Então assim, é literalmente muito simples, você não vai ter que ficar assinando documento e nem nada. A única coisa importante de falar é que os fundos imobiliários têm liquidez de D+2. Qualquer, na verdade, investimento na nossa bolsa tem essa liquidez. O que é essa liquidez? Vamos supor que hoje, sexta-feira, você venda aí um fundo imobiliário na bolsa de valores. O que é esse D+2? Você tem 2 dias úteis para o dinheiro cair na sua conta. Então o dinheiro vai cair só, na verdade, lá na quarta-feira, porque sábado e domingo não são dias úteis, segunda, terça, e aí vai cair na quarta-feira ou talvez até na terça-feira mesmo o dinheiro na sua conta. Então eles não têm uma liquidez imediata, isso os fundos imobiliários, mas isso acontece com qualquer coisa que você for vender na nossa bolsa de valores, seja, por exemplo, com ações também vai ter essa liquidez de D+2. Então tá bom, você entendeu que em relação à liquidez a gente consegue aí transformar fundos imobiliários de dinheiro e dinheiro em fundos imobiliários muito mais fácil do que dinheiro em imóvel e imóvel em dinheiro. Então, passando para o nosso segundo ponto, problemas com inquilinos. Aí você chega e me pergunta, nossa, mas fundos imobiliários têm problema com inquilino? Eu não sabia disso. Na verdade, é totalmente o oposto, não tem nenhum problema com o inquilino. Já quando, por exemplo, você aluga um imóvel próprio, você compra um imóvel e põe para alugar, obviamente concorda comigo que você depende desse inquilino. Se ele simplesmente sair do seu imóvel ou não tiver dinheiro para te pagar, acabou sua renda, você literalmente depende daquela pessoa. Mas quando você investe em fundos imobiliários, você tem aí milhões de inquilinos com milhões de prédios diferentes em localidades muito diferentes e que estão ao mesmo tempo pagando para esse fundo imobiliário. Então concorda comigo que você tem um risco muito mais diluído, porque se um inquilino sair frente a todos aqueles outros que são muitos no fundo imobiliário, não vai fazer tanta diferença. Agora, se você tem um imóvel próprio e sai esse inquilino do seu imóvel, esquece. E aí eu também tenho certeza que você conhece alguém que já chegou e falou, eu tinha um imóvel, o inquilino ficou 2 meses, 3 meses sem pagar, tive que mandar o cara, pra fora do imóvel, fiquei me sentindo mal. Você não vai ter que passar por essa dor de cabeça nunca. Mas um argumento muito comum que eu também ouço quando eu falo isso é, tá bom, mas eu posso simplesmente pagar uma administradora, ela fala com o inquilino, põe inquilino, tira inquilino, faz reforma no apartamento, faz não sei o que. Sim, você pode fazer isso. Só que no momento que você faz isso, essa administradora fica com 7 a 10% do valor do aluguel mensal do seu imóvel. E aí, como uma tréplica, essas pessoas me falam, não, então fundos imobiliários quer dizer que não tem nenhum tipo de taxa?
É óbvio que tem, só que essas taxas são bem menores quando a gente põe elas em comparação com essas outras taxas de administradoras para administrar o seu imóvel físico. Então, quais que são essas taxas em fundos imobiliários que tem que eu falei para vocês? Existe a taxa de administração e também a taxa de performance. Qual que é a diferença entre elas? A taxa de administração é literalmente o dinheiro que você põe para um cara, para um gestor que conhece muito de fundos imobiliários, fazer a administração desse dinheiro para você e fazer você ganhar dinheiro todos os meses. Concorda comigo que não é um monte de gente, um monte de investidores investindo num fundo imobiliário que dão dinheiro para um Zé qualquer e que o cara põe dinheiro onde ele quer? É óbvio que não. Todos os gestores desses fundos imobiliários precisam ser pagos pelos trabalhos que eles fazem de pôr dinheiro no teu bolso. Então, existe essa taxa de administração que é de 0,3 a 1% ao ano. E a taxa de performance não é uma taxa que você paga sempre. Por quê? Porque, como diz, ela é de performance. O que quer dizer uma taxa de performance? Existe um benchmark, que é praticamente um índice que esses fundos imobiliários têm como base. Vamos supor que é, sei lá, a inflação. E aí, sempre que os fundos imobiliários ficarem acima da inflação, acima desse benchmark, aí sim você vai ter que pagar uma taxa de performance. Só para deixar bem claro, essa não é a taxa de performance. Cada fundo imobiliário pode ter uma taxa de performance diferente, tá? Foi um exemplo totalmente fictício que eu trouxe, porque bater a inflação é assim, não tão incomum. Mas você vai ter, por exemplo, esse índice, que é uma taxa aí que eles usam como base, e sempre que o gestor conseguir bater essa taxa, você vai ter que pagar um pouquinho, porque ele teve essa performance muito boa. Mas cá entre nós, você ficar achando ruim porque o seu gestor foi muito bem e passou o benchmark, que é o índice, né, que é a média dos outros fundos imobiliários, calma aí, né, você tá querendo investir para ganhar dinheiro, não para perder dinheiro. Então pode ser bom caso você tenha que pagar a taxa de performance. Então tá bom, deu de falar de taxa, deu de falar de perder dinheiro. Na verdade não. Terceiro ponto que a gente tem aqui, isenção tributária nos fundos imobiliários. É isso mesmo que você ouviu. Hoje, os fundos imobiliários, os rendimentos dos fundos imobiliários ainda são isentos de imposto de renda, enquanto em um imóvel próprio você pode chegar a pagar 27,5% do valor do aluguel só em imposto. Você não vê esse dinheiro. Já nos fundos imobiliários, independente de que valor seja R$1 ou R$100.000, você não vai pagar nada de imposto. O único lugar que você vai ter que pagar imposto de renda em fundos imobiliários é caso na venda desses fundos imobiliários o seu lucro for maior que R$10. Aí você vai ter que preencher lá aquele DARF e você vai pagar 20% sobre o lucro desses fundos imobiliários. Ficou meio estranho? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você vai comprar um fundo imobiliário, você vai comprar 10 cotas dele e ele está sendo negociado a R$100, ou seja, você gastou R$1.000. E aí, passou, sei lá, uns 5, 6 anos, você quer vender esse fundo imobiliário por algum motivo e essas cotas agora passaram a valer R$120, ou seja, cada cota se valorizou R$20. E aí, quando você vai vender, concorda comigo que o seu montante total é agora R$1.200 e quando você comprou era só de R$1.000? Então, você teve R$200 de lucro, ou seja, passou aqueles R$10 que eu falei para vocês. Então, nesse caso, você vai pagar 20% desses R$200, que dá R$40. Então, essa é a única opção que você vai ter que pagar imposto de renda sobre os seus fundos imobiliários, beleza? Já nos imóveis físicos, esse imposto também é aplicado, mas é um imposto de 15%. E aí eu realmente posso falar que quando você vai vender fundos imobiliários ou um imóvel físico, nesse caso, os imóveis físicos ganham pelo fato deles terem aí um imposto de renda menor sobre o valor dessa venda. Então pode aqui, neste caso, ser mais vantajoso você vender um imóvel físico, mas antes para você vender você tem que ter comprado, né? Então fica meio difícil isso daí. Então, passando aqui para o nosso quarto ponto de análise entre fundos imobiliários e imóveis físicos: diversificação. Os fundos imobiliários se diversificam em número de inquilinos, número de prédios e também regiões. Então, na prática, você compra a cota de um fundo imobiliário, mas você recebe praticamente do Brasil todo, caso esse fundo imobiliário tenha prédios no Brasil todo. Aí você tem que realmente fazer uma análise. Então, caso por algum motivo caia aí uma bomba em algum prédio, por N motivos, por, sei lá, o Putin querer fazer isso, porque a gente sabe que ele é meio louco, você ainda vai ter renda de outros
muitos imóveis, o que não vai fazer com que você perca totalmente a sua renda. Já nos imóveis físicos, no seu imóvel próprio, caso caia uma bomba no seu imóvel, acabou pra você. Você tinha um imóvel, caiu uma bomba, esquece, você não vai ganhar mais dinheiro. E eu sei que não vai cair uma bomba em qualquer imóvel no Brasil, em qualquer lugar do nada, é óbvio que não. Mas o meu ponto aqui é, esses imóveis podem se desvalorizar, querendo ou não. Pode ser que os entornos não sejam mais os mesmos, ou melhor, também podem se valorizar. Então, você tem que ficar muito esperto com isso e, como eu disse, você tem que ter uma análise muito grande. É óbvio que quando você for comprar um imóvel próprio, você não vai simplesmente comprar qualquer imóvel, você vai fazer uma pesquisa. Só que a mesma coisa acontece também com os fundos imobiliários. Você tem que fazer essa análise para saber onde estão os imóveis, quais que são os imóveis, qual que é o tipo de fundo imobiliário, existem 4 tipos de fundos imobiliários. Então, você tem que ter uma pesquisa muito grande acerca desses 2 imóveis para você saber qual que você compra. Então assim, o meu ponto é, nos fundos imobiliários você tem uma diversificação muito maior, você tem muitos mais prédios, muito mais gente te dando renda, enquanto em um imóvel próprio você só tem essa pessoa te dando renda. Então passando aqui para o nosso último ponto de análise, porque já deu, eu sei que cansa um pouco essa análise, eu só tô metendo pau nos imóveis próprios, mas calma aí que ainda tem esse 5º ponto, é a barreira financeira de entrada. Quanto que custa um imóvel próprio aí que você consiga pôr para alugar e tirar um aluguel bom? Vai, 300 mil reais por aí. E tirando todo esse dinheiro que você tem que pôr no começo, concorda comigo que você tem algum certo risco? Porque, vamos supor que você não tem tanto dinheiro, ou sei lá, talvez você tenha, mas vamos supor que você não tenha tanto dinheiro para comprar um imóvel de altíssimo padrão, de, um puta prédio, aqueles prédios mal bonitos, mal modernos. Você não tem tanto dinheiro para isso e você quer aí comprar um imóvel próprio um pouco mais barato para conseguir só começar a ganhar sua renda. Mas, vamos ser aqui sincero, quanto mais baixo for o padrão desse imóvel, mais difícil é do inquilino ser um bom pagador, do inquilino te pagar todos os meses, porque não vai ser um inquilino de altíssimo padrão que vai entrar no seu imóvel, porque seu imóvel não é o imóvel mais caro do mundo e o melhor do mundo, ele é um imóvel tranquilo, e às vezes esses inquilinos não são muito bons pagadores, às vezes eles deixam de pagar algum mês, não conseguem pagar, e pode te dar muito mais dor de cabeça isso. Então quanto menor for o valor do imóvel, maior é o seu risco de inadimplência, que é você ficar sem receber o dinheiro desse aluguel. Então, nesse caso, a gente vê que nos fundos imobiliários, você simplesmente precisa pagar, sei lá, R$80 até no máximo R$300 para conseguir investir no fundo imobiliário e, como eu já disse, você tem uma diversificação muito maior, que foi o que eu falei no ponto anterior. Então, nesse caso, mais uma vez aí, os fundos imobiliários acabam se sobressaindo sobre os imóveis físicos. Mas então, pergunta final desse vídeo: realmente vale mais a pena investir em fundos imobiliários? Porque às vezes na prática você acha mais fácil investir em imóveis físicos. Olha, levando em consideração que os fundos imobiliários têm uma alta liquidez, você não precisa pagar nada de imposto de renda, você não tem problema com o inquilino, você não tem problema com documentação, eles se valorizam ao longo do tempo, você tem uma baixa entrada financeira, né? Você não tem uma barreira tão grande e também tem uma alta diversificação. Olha, eu posso dizer que os fundos imobiliários são um pouco mais rentáveis aí que os imóveis próprios. É óbvio que para ambos você tem que fazer uma pesquisa muito grande antes de comprar, porque você não vai comprar qualquer fundo imobiliário e achar que você vai sair ganhando rendimento, achar que você vai sair ganhando dinheiro, porque não é isso que acontece, é óbvio que não. É a mesma coisa de comprar imóvel próprio. Você não vai comprar qualquer imóvel e achar que vai ter aí um inquilino que vai te pagar o melhor valor do mundo. Então sempre fique atento a isso, faça a pesquisa antes de investir nesses dois, caso você queira investir em imóveis próprios, e sim, provavelmente você vai ter uma rentabilidade um pouco melhor nos fundos imobiliários, beleza? Eu espero ter te ajudado, se eu te ajudei não esquece do like, de se inscrever e tamo junto!